Queridos irmãos e irmãs, o primeiro domingo da Quaresma é aquele em que a igreja tradicionalmente medita sobre as tentações de Jesus. São Marcos, que é o evangelista que estamos lendo este ano, no ciclo dominical, nos diz: Jesus ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Ele não detalha as tentações como faz São Mateus e São Lucas. Ele simplesmente diz que Nosso Senhor foi tentado. Os padres da igreja, quando comentam esse trecho, dizem que Nosso Senhor quis ser tentado, ele submeteu à tentação, justamente porque quis fazer-se solidário nosso. E deste modo, para se unir a nós, ele foi tentado, e foi tentado nas 3 concupiscências, que são a raiz de todos os pecados. Ou seja, quando o diabo lhe pede para transformar as pedras em pães, foi tentado na concupiscência da carne, para que satisfizesse seu desejo de comer. Quando foi tentado de jogar-se do alto do pináculo do templo, para assim chamar a atenção de todos os homens, foi tentado na soberba da vida. E quando o demônio lhe ofereceu todos os reinos da terra, foi tentado na concupiscência dos olhos. Naturalmente, Nosso Senhor não tinha essas 3 concupiscências, e por isso ele venceu as 3 tentações, e vencendo essas 3 tentações, concedeu-nos a graça de vencê-las também, porque nós estamos unidos a Ele pela fé. E, portanto, unidos a Cristo, nós temos todos os recursos para vencer todas as tentações. Eu queria, porém, me concentrar sobre um outro aspecto que está também contido no fundo, no Evangelho de hoje e no mistério que a igreja celebra no primeiro domingo da Quaresma, quando acontece o rito do catecumenato, a iniciação cristã dos adultos. Todos nós estamos nos preparando também para renovar o nosso batismo, que acontecerá na vigília da Páscoa. Mas, nessa preparação, podemos, como se fôssemos catecúmenos de novo, penetrar nesse mesmo mistério. O primeiro domingo da Quaresma era o domingo em que os catecúmenos, catecúmeno, para quem não sabe, é aquele que vai receber o batismo, é aquele que está se preparando imediatamente para receber o batismo. Os catecúmenos eram exorcizados no primeiro domingo da Páscoa. E eles também faziam a renúncia do diabo, a renúncia de todos os usos que eles faziam antes de se converterem, a renúncia dos seus pecados, de todo modo de vida que não era compatível com o cristianismo, a renúncia de todas as falsas religiões que eles tinham professado, enfim. E eram exorcizados pelo bispo ou pelo sacerdote que o representava. Ora, nós precisamos entender que a renúncia faz parte da nossa vida. O rito batismal prevê que antes de ser batizado, o catecúmeno seja interrogado sobre
3 aspectos da renúncia. São as 3 perguntas. Renuncias a Satanás e a todas as suas obras, ou a todas as suas pompas e a todas as suas seduções? E o catecúmeno deve responder: renuncio, em primeira pessoa. Por quê? Porque não tem como praticar a fé sem algum nível de renúncia. Nosso Senhor disse, no capítulo 16 de São Mateus: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se um cristão não sente o peso da renúncia, algo está errado com a sua entrega. Um cristão que vive confortável, um cristão que está acomodado nos seus pecados, que cumpre os seus desejos, que deixa a sua natureza solta, está vivendo a fé de uma maneira errada. Não é assim que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a, de alguma maneira, renunciar a muitas condutas que são contraditórias com a vida cristã. Não tem como ser cristão e adúltero, não tem como ser cristão e ladrão, não tem como ser cristão e mentiroso, não tem como ser cristão e caluniador, não tem como ser cristão e matar os outros, não tem como ser cristão e militar por causas que são opostas ao Evangelho. Não tem. E às vezes uma renúncia vai custar. Digamos que uma pessoa se converta, por exemplo, está vivendo um relacionamento ilícito, um relacionamento com uma pessoa casada, a quem ela ama, por exemplo, e ela tem que dizer: eu renuncio isso aqui, não quero, não posso mais. Será que essa renúncia vai ser feita de bom grado? Não vai ser feita de bom grado. Conheço pessoas que tiveram que abandonar vícios muito difíceis. Me lembro de alguém, por exemplo, que me disse que teve que abandonar o fumo. Mas ele dizia: até hoje, de vez em quando eu ainda sonho que eu estou fumando na beira de um rio. Porque a renúncia custa. Não é que chega um momento em que normaliza, custa. Fulano, por exemplo, é mulherengo, se converte. Significa que imediatamente ele vai deixar todas aquelas safadezas que estão como que misturadas com sua psique? Não, vai ser difícil para ele. Vai passar uma mulher atraente, ele precisa desviar o olhar. Vai acontecer alguma situação um pouco assim, ele vai ter que se desviar e vai sentir a dor da renúncia. O coração vai bater, vai suar frio, vai tremer, vai se sentir como se estivesse perdendo alguma coisa, vai sentir-se de alguma maneira prejudicado, porque é assim, né? Quando você se renuncia, parece que você está sendo lesado. Esta é a sensação que a gente tem. Agora, um cristão não se limita a renunciar o que é lícito, ou melhor, o que é ilícito. Ele também renuncia muitas vezes àquilo que é lícito, mas que não é conveniente, não é melhor para a alma dele. Então, por exemplo, alguém diz: olha,
vem aqui para essa viagem, para esse passeio, ele pensa: bom, mas ali não tem igreja, eu vou ficar um mês naquele lugar, não tem igreja, eu vou ficar sem missa, desculpa, mas não dá. É uma renúncia. Todo mundo que é cristão de verdade, às vezes está naquele almoço em família, aquela conversa boa, aquela coisa legal, todo mundo rindo, todo mundo tá, e o ambiente está esquentando, e a coisa está ficando boa, e está ficando mais animada. Aí você olha para o relógio, tem que ir para a missa. Muitas vezes o parente não vai entender. Mas porque você quer fazer o que agrada a Deus, você vai ter que renunciar aquilo que inclusive é lícito, porque você vai agradar a Deus. Custa, tem um preço a pagar. Ou seja, a nossa entrega tem que causar em nós o estresse da renúncia. Se não houver um pouco de cansaço, se não houver um pouco de sacrifício, significa que nós não estamos fazendo o que é certo. Olha, eu sei que eu vou falar com algumas pessoas aqui agora. Talvez você esteja muito chateado porque você diga: Senhor, nesta fase da minha vida, como nunca, eu me sinto lesado pelo Evangelho. Eu me sinto injustiçado, porque o Senhor está me pedindo renúncias que eu sei que estão doendo muito em mim. Hoje eu quero dizer a você, saiba, você está começando a conhecer o que é a graça. Você está começando a conhecer o que é o mistério da cruz. A sua obra de santificação está começando a acontecer agora. Até aqui foi jogo, daqui para frente é trabalho. Daqui para frente é a operação da cruz, é a operação do Evangelho em você, porque o Evangelho precisa tratar o nosso caráter. O Evangelho precisa nos confrontar. Nós precisamos ter um encontro com Cristo em que Ele nos comece a tratar verdadeiramente. Vamos deixar de amenidades? Vamos dar sinal verde para o Espírito Santo? Porque muitos de nós, quando começamos a ser tratados, quando Deus começa a expor as nossas feridas, abrir machucaduras em nós, quando Ele começa a cirurgia para tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso apego às coisas materiais, o nosso apego aos prazeres, quando Ele começa a fazer isso, a gente grita: não, 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 está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. E o processo de transformação que a graça tem que operar em nós é abortado justamente porque nós não damos cartão verde para o Espírito Santo. Queridos, todos nós precisamos, muitas vezes na vida, olhar para nós e dizer: Senhor, eu preciso te entregar isso agora. É um negócio que parece para mim tão pequeno, mas que dói. Como é difícil. Eu me lembro de um homem que casou e aí ele tinha muito costume de 3 vezes à noite na semana e jogar bola com os amigos. Mas você tem uma mulher em casa, né? Como é que você vai sair 3 vezes por semana para jogar
bola com os amigos, tendo uma esposa em casa. Ela vai ficar sozinha lá? Não pode. Aí ele se deu conta, depois que casou, que a coisa ia complicar. Fez um acordo, 2 vezes por semana, pode ser? Ela falou, pode ser, tudo bem, vai lá. Começou 2 vezes por semana, ia lá, jogava bola, voltava para casa. Ela ficou grávida. Nasceu o filho. Falou, olha, não tem jeito. Você vai ter que ficar aqui um pouco mais, porque tem que dar conta da criança, né? Fizeram um acordo, 1 vez só por semana. Ficou grávida de novo. E aí, quando ficou grávida de novo, ela só olhou para ele e falou, tá bom, deixa para lá, né? Aí, ficou um pouco mais gordinho, mas a vida, né? Então vocês vejam, a vida nos requer renúncias. E a graça também. Não tem sentido. Chega uma hora, quando você começa a crescer na oração, muita coisa começa a perder graça para você. Eu simplesmente não me imagino em muitos ambientes. Não consigo me imaginar ali perdendo meu tempo, ou sei lá, sozinho, desocupado, sem fazer nada, de papo pro ar. Não dá. Às vezes as pessoas falam para mim, faz algum convite, né? Eu brincando digo, me respeite que eu sou um homem sério, eu tenho mais o que fazer. Porque não dá. Não tem condições. Qualquer pessoa que quiser ser coerente com o Evangelho, vai ter que dizer não para muitas coisas que você gostaria de fazer, que você aprecia fazer, mas que você não pode fazer, porque aquilo não é mais coerente com a sua fé. Ora, todos nós, além desses aspectos, temos outros, que eu vou mencionar apenas de passagem. São aqueles que não dizem respeito à nossa religião católica. Então, a doutrina da igreja, ancorada nas Sagradas Escrituras, proíbe superstição, adivinhação, invocação de mortos, magia. Todas essas práticas que, às vezes, numa hora de agonia, as pessoas acabam cedendo. A pessoa é fraca, né? Chega um problema e vem não sei quem e diz, olha, conheço não sei quem que faz alguma coisa lá que vai resolver o teu lado. Aí vai lá a pessoa e cede. Eu me lembro de alguém que uma vez me contou, foi fazer uma excursão e, de repente, por razões, entre aspas, culturais, foram parar num espaço de feitiçaria. E como elas já tinham pagado, então foram comer aquilo tudo. Olha, minha gente, me perdoem, mas eu prefiro perder o dinheiro. Que eu nem entro num lugar como esses, que é incompatível com a minha fé, e muito menos consumo qualquer coisa que foi oferecida para outros deuses. Não faço isso. Respeito totalmente as pessoas. Mas renúncia nós temos coragem de dizer, olha, não, eu sou católico, eu não faço isso, sinto muito. É renúncia. E muitas vezes é renúncia que tem que se transformar em oração.
em nós mesmos dizemos a Deus: Senhor, eu renuncio a isto, aquilo. Existe um poder na oração de renúncia, que é muito importante. Eu vejo às vezes pessoas que estão com opressão maligna. O diabo existe. Elas estão oprimidas. E elas vêm e me falam: Padre, eu quero que o Senhor reze em mim, eu quero que o Senhor me dê uma bênção. Quando na verdade a própria pessoa não está fazendo a coisa principal. É ela que tem que renunciar. Oração de renúncia. Tem que pedir perdão a Deus pelos pecados que ela cometeu. Tem que se confessar e tem que renunciar àqueles envolvimentos com práticas que são incompatíveis com o cristianismo. Tem que renunciar. Muitas vezes, pessoas que estão oprimidas por forças malignas começam a renunciar, começam a fazer oração de renúncia, e aquilo vai como que desabotoando, vai se desprendendo. E é muito interessante como é o trabalho do Espírito Santo. Às vezes nós estamos ali, anos depois de nos converter a Deus, de repente uma lembrança de algo que aconteceu lá na nossa infância, ou na nossa juventude, um dia que você foi num lugar que não deveria ter ido, um dia que alguém fez uma invocação sobre você que você não deveria ter aceito, alguém em quem tua mãe te levou e você se lembra que aquilo aconteceu. Aí você se lembra daquilo, renuncia e percebe algo negativo saindo de você. Nós precisamos praticar isso. Às vezes nós temos em nossa casa pessoas que são mais fracas, que são mais suscetíveis a ataques malignos. Como é importante que nós, ao invés de entrarmos naquele jogo do diabo, nós silenciemos nosso coração e vamos renunciar. E vamos mandar embora aquela presença hostil. Você tem autoridade, porque você é batizado e você crê em Jesus. E Jesus diz no finalzinho do Evangelho de São Marcos: estes sinais acompanharão os que creem, expulsarão demônios em meu nome. Sabe de uma coisa? Você não tem por que tolerar nem um único segundo de uma presença maligna na sua casa ou junto de você. Você tem autoridade para mandar esses demônios a correrem. Use essa autoridade que Deus lhe deu e você vai descobrir que ninguém pode contra a vida daquele que crê. As pessoas dizem: não, mas fizeram uma feitiçaria contra mim, perderam dinheiro. Eu tenho pena porque perderam dinheiro. Não acontece nada, meu querido, você não vai ter um arranhão. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos ter a segurança no Senhor de que há uma autoridade que nos respalda. Nós podemos colocar o diabo para correr, porque pela fé, aquele que venceu o demônio está em nós. Não aceite mais diálogo com a tentação. Aquele amigo, aquela pessoa que te causa perigo, bloqueie. Não queira mais conversa. Ah, fulano vem com um papinho, bota para correr. Às vezes, quando aparece alguém perguntando: padre, é pecado bloquear? Eu digo: depende. Se for gente que vai te levar ao pecado, pecado é não bloquear. Jamais. Não tolere.
vá se consagrar a Deus, vá se consagrar a Nossa Senhora, corre para os pés da cruz, corre para os pés de Maria Santíssima e diz: eu renuncio a isso, eu não quero, está doendo, eu estou sentindo meu coração acelerado, mas eu renuncio, entrego isso para o Senhor e para a Senhora, e não quero mais saber. Você vai ver quanta graça vai vir para a sua alma. Você vai ser inundado por uma torrente de graças. Por quê? Quando você entrega algo para Deus, Deus se entrega a você. O texto do Evangelho diz que Jesus foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Quando você vai para o deserto e você renuncia à proposta do tentador, renuncia tudo aquilo que não vem de Deus, o que acontece? Você pode até estar entre os animais, entre tantas paixões, entre tantas dificuldades, mas você estará escoltado pelos anjos do Senhor. Que maravilha é viver uma vida de triunfo de todas as tentações. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, que Ele venha com a sua graça nos socorrer hoje e sempre, e que nessa quaresma, que está só começando, nós façamos muitos atos de renúncia, para tornar a nossa alma mais forte e o nosso desejo mais inflamado, queimando de amor por Deus.